A paz do Senhor Jesus, oh glória a Deus. Estou aqui meditando na palavra de Deus. Estou acordado desde as 4 horas da manhã. Já orei, intercedi pelos meus irmãos. E eu estou lendo um versículo que muita gente, eu já vi usar esse versículo de forma errônea, que é Romanos 8,16. Diz assim: e o mesmo Espírito, se você ler vai ver que é Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí quando eu falo nosso Espírito é com E minúsculo. Eu já vi muita gente que quando ouviu uma pregação ou recebeu uma revelação de alguém, dizia assim: irmão, não é de Deus não testificou? Porque a Bíblia diz que um Espírito testifica com o outro. Eles estão falando sobre esse versículo. Só que o que Romanos 8,16 quer dizer não é nada disso. O Espírito Santo que nós recebemos testifica com o nosso espírito, espírito de homem, que agora, nós somos filhos de Deus, por adoção. Porque filho unigênito do Pai é só Jesus. Unigênito é único. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Então é isso que a palavra quer dizer. Agora a pessoa ouve uma pregação que está falando sobre arrependimento, sobre conserto, sobre mudança de vida, mudança de atitude. Aí ela está com o coração duro, ela nunca vai aceitar que é de Deus. Aí a desculpa que ela vai dar, não é de Deus essa palavra não testificou, porque a Bíblia diz que um espírito testifica com o outro. Aí às vezes Deus levanta seus vasos, para quem ainda acredita que o dom de profecia está ativo sobre a igreja, como eu, tenho certeza absoluta disso. Se você não acredita, é um direito seu, mas eu tenho certeza. Eu conheci um pastor que Deus já recolheu, que Deus revelava para ele até pensamento das pessoas. Eu estou falando porque já aconteceu comigo. De eu, numa sexta-feira, eu estar sentado na minha cama e eu falando com Deus. Às vezes eu gosto de manter muito segredo com Deus. Tem coisas que quando eu não quero que nem o inimigo ouça, eu falo com Deus só aqui, na mente, sem abrir a boca. Só aqui, porque Deus é o único que pode nos ouvir aqui. E aí eu sei que quando vier a resposta, não tem como não ser de Deus. E eu me lembro que dessa vez eu estava na cama sentado e eu conversando com Deus só aqui, de boca fechada, mas aqui, Chegou a noite, na nossa igreja tem um culto de libertação, até hoje é assim, toda sexta-feira. Esse pastor, era ele que dirigia, saudoso pastor Márcio. E Deus, na hora das visões e revelações, ele falou: olha, presbítero Cláudio, Deus me revelava isso que você falou com ele, Deus manda te dizer isso. Eu falei: meu Deus, só Deus sabia disso. Então, se você não crê que esses dons ainda existem, porque existem muitos falsos profetas, existem. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que os profetas duraram até João. Jesus falou isso, foi. Profeta, como no passado, que Deus escolhia a dedo, realmente foi até João. Mas ali em Atos fala de um profeta, por exemplo, de nome Ágabo. A Bíblia vai falar também, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e pastores. Então Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então existe o espírito de profecia, o dom de profecia, que Deus ainda revela às pessoas. Não necessariamente aquele que tem o dom de profecia está com a sua passagem carimbada para o reino. Não, porque Jesus também disse lá em Mateus 7,21, que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? E esses mesmos Jesus disse que vão ficar de fora. Então, mas existem. Então, pessoas que entregam realmente algo de Deus. E às vezes, quando é uma palavra de conserto, muita gente não recebe. E a desculpa que as pessoas dão é: não testificou no meu coração que é de Deus. Porque a Bíblia diz que um espírito testifica com o outro. Nunca que vai testificar no meu coração que é Deus falando se eu tiver o coração duro. Nunca. Por isso a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça os vossos corações. Está lá em Hebreus 3. O que era dito no Velho Testamento, o escritor dos Hebreus repete.
Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se o nosso coração estiver duro, Deus pode usar o maior pastor da terra, o maior profeta, que a gente não vai acreditar. E às vezes, Deus usa pessoas que a gente nem imagina que é Deus que está usando. Por isso a necessidade da humildade. Às vezes Deus está usando uma criança, um filho, que fala, pai, você não pode fazer isso, não pode falar isso. Aí é Deus usando o nosso filho e a gente está mandando o nosso filho calar a boca. Cala a boca, me respeita. E às vezes é Deus que está usando aquela criança. Então, por isso a necessidade da humildade no coração. Então, Romanos 8,16 diz, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de homem que agora nós somos filhos de Deus. Tem nada a ver com revelação, com profecia, com mensagem. A gente tem que ser humilde para ouvir a verdade. Infelizmente, poucos gostam de ser confrontados. Eu tenho uma frase que Deus me deu, que eu digo assim, para muitos, a verdade só é conveniente enquanto ela não os confronta. Ou seja, enquanto a palavra está confrontando o irmão, eu estou lá no banco. Deus, fala Deus. Eita Deus, verdade Deus. Mas quando a palavra vai me confrontar, aí eu não quero receber. Infelizmente, é assim que acontece na vida de muitos. Deus te abençoe.